vamos ver a utilização dos filtros no componente dashboard. A gente pode ter tanto filtro interno, que são filtros que só servem para a aba em questão, e também podemos ter filtros externos, que são os filtros que são mostrados em todas as abas do sistema. Os filtros externos, a gente utiliza geralmente campo de filial, campo de loja, campo de UF, campos que são comuns para todas as abas. E os filtros internos, a gente utiliza campos que só servem para a aba em questão. Por exemplo, nessa aba que a gente poderia utilizar um filtro de vendedor, um filtro de grupo, um filtro de cliente, de tipo, de fornecedor. Vamos criar um exemplo aqui, utilizando elementos de filtro, um filtro de caixa de combinação. Então a gente clica em elementos de filtro, caixa de combinação, vamos arrastar aqui para cima. Vou criar um filtro aqui de vendedor. A gente arrasta o nome do vendedor. Se a gente selecionar algum vendedor, por exemplo, vendedor D, toda a nossa aba vai mostrar dados somente do vendedor D. E assim por diante para cada vendedor que a gente selecionar. Podemos utilizar uma opção que se encontra estilo e layout, que é o tipo de item verificado. Dessa forma, a gente consegue selecionar mais de um vendedor para análise. Então a gente pode selecionar, por exemplo, 4 vendedores, clicar no botão confirmar. Nesse caso, o sistema vai mostrar dados somente do vendedor C, D, E e F. Temos também um outro tipo de filtro, que é o filtro de caixa de listagem. Deixa eu apagar esse outro que eu criei. O filtro de caixa de listagem, ele é semelhante ao caixa de combinação, no entanto, ele vai ocupar um espaço maior. Então vou colocar ele aqui do lado, vamos arrastar um campo para cá. Por exemplo, vou arrastar o campo cliente. Repare que ele é semelhante a esse filtro que a gente fez do vendedor, no entanto, ele lista os itens ocupando o espaço maior da tela. Conforme a gente selecionar o cliente, os dados da tela vão sendo alterados de acordo com o cliente selecionado também. Esse filtro a gente pode vir em estilo layout e mudar para o tipo rádio. Dessa forma, a pessoa consegue selecionar somente um item por vez ou todos. Ou caso a gente queira, podemos desmarcar a opção todos para a pessoa ser obrigada a selecionar sempre um item por vez. A ideia desse tipo de filtro é a gente utilizar quando tem poucos itens, por exemplo, campo ativo, inativo, escolha entre 3 opções, 4 opções, para ele poder ocupar pouco espaço da tela. Vamos excluir esse filtro e vamos criar um outro tipo de filtro que é o filtro de árvore, que é o exibição em árvore. O exibição em árvore serve para a gente combinar elementos, combinar os componentes aqui do dashboard. Então a gente pode, por exemplo, arrastar um campo de grupo e dentro do grupo a gente pode arrastar o campo produto. Dessa forma a gente tem uma árvore para selecionar conforme a gente vai abrindo os itens. Por exemplo, a gente vai escolhendo os produtos que a gente quer ver do grupo e o grupo que a gente deseja visualizar. Se a gente marcar somente alguns itens da segunda linha aqui do meu grupo, não fica checado totalmente, fica só marcado a linha B, e eu posso desmarcar totalmente minhas outras linhas, que são as descrições do grupo, clicando no checkbox. Dessa forma ele vai desmarcar também todos os produtos. Conforme a gente vai clicando, já é feito o reload na tela para a gente do dashboard. Esses filtros internos, conforme eles forem aplicados, não é feito novamente o select, a query no banco de dados, somente em tempo de execução. Temos também o filtro de faixa. Esse filtro de faixa a gente pode pôr ele aqui em cima. Vamos criar um filtro novo. Vamos arrastar um campo de valor para ele, então ele é obrigatório ter um campo de valor e um campo de argumento que tem que ser do tipo data. Então a gente vai arrastar um campo de data e podemos escolher o que a gente quer representado dessa data. Por exemplo, eu vou escolher o mês-ano. Dessa forma, o sistema criou para a gente aqui uma escala linear com todos os meses que eu tenho no meu cadastro do banco de dados. Podemos alterar o tipo do gráfico, por exemplo, colocar um gráfico diário.
Conforme a gente selecionar alguma parte desse gráfico, o sistema vai mostrar os itens para a gente na tela. Então, selecionei maio, a gente pode selecionar outro mês, os dados vão se alterando conforme a gente vai selecionando aqui. A ideia desse filtro é o cliente conseguir ver a oscilação. Por exemplo, caso tenha algum pico em algum mês, ou caso tenha um valor muito baixo em algum mês, ele clica e já vai rapidamente para o valor que ele precisa analisar melhor com os dados carregados na tela. Podemos vir aqui em estilo e layout e fazer algumas configurações. Primeiro vamos marcar aqui apresentar descrição e vamos clicar em editar períodos. Aqui a gente pode deixar pré-configurado períodos para o cliente selecionar. Por exemplo, vou deixar pré-configurado aqui os últimos 6 meses, últimos 12 meses, este ano, últimos 5 anos. Conforme a gente vai selecionando, o sistema vai trazendo para esse lado e a gente pode deixar por default o que a gente quer deixar selecionado para o cliente. Por exemplo, vou deixar aqui por default, vai ser o ano de 2017. Podemos clicar em adicionar período personalizado. Dessa forma a gente pode criar nosso próprio filtro, vindo no item personalizado. No ponto inicial, a gente pode clicar em fixo, escolher um mês que a gente quer. Por exemplo, podemos escolher aqui fevereiro de 2016 até abril de 2016. Então o sistema criou um filtro para a gente com o período que a gente selecionou. Podemos personalizar esse nome, então podemos dar um nome aqui para o filtro. Fevereiro 2016, abril 2016. Clicamos no botão fechar. O sistema carregou para a gente o filtro. Clicando no item de filtro, o cliente pode escolher rapidamente em qual o período ele deseja fazer na análise, sem a necessidade dele clicar especificamente no gráfico do filtro de período. Então, por exemplo, clicando em últimos 5 anos, o sistema vai listar os últimos 5 anos e assim por diante, caso tenha dados. No filtro de período, a gente também pode deixar do tipo dia, mês, ano. Dessa forma, o cliente vai ter um calendário para poder selecionar. Clicando aqui, ele pode vir em período personalizado e escolher uma data que ele deseja fazer na análise. Por exemplo, dia 1 até hoje. Dá um OK. O sistema vai fazer a análise de acordo com o período que a pessoa selecionou. Então, esses são os filtros que a gente tem internamente no dashboard que servem para a gente utilizar em uma aba que tenha filtros internos. Vamos ver agora o funcionamento dos filtros externos, que são os filtros que a gente pode criar para servir para diversas abas. Então aqui, clicamos no botão filtros, clicamos em filtros adicionais e vamos aqui no filtro 1 adicionar um novo filtro. Aqui a gente dá o nome do título do campo. Vou criar um filtro de estado, que vai ser a minha UF. Vamos fazer uma query para esse filtro. Então select o campo que a gente quer utilizar como filtro e a tabela. Aqui a gente pode agrupar caso os dados não sejam únicos e também fazer a ordenação do campo. A gente pode colocar um ou dois campos. Caso a gente utilize dois campos, o primeiro campo será a descrição e o segundo campo será a chave para a gente utilizar na relação com a query que a gente vai relacionar depois de criado esse filtro. Podemos marcar algumas opções, por exemplo, selecionar primeiro item, para o primeiro item já vir marcado, não abrir selecionado, para o filtro não vir abrir selecionado nenhum item, tornar invisível ao retornar um valor, para o filtro não mostrar caso retorne somente um valor, e também podemos marcar a opção não mostrar todos, para a pessoa não conseguir selecionar todos os itens de uma vez, somente um por vez. Por default, o primeiro filtro tem o nome de tfiltro, que é um ID interno que a gente vai utilizar para fazer a relação desse filtro, porém a gente pode renomear utilizando o item nome campo filtro. Caso a gente queira que esse filtro chame estado, por exemplo, a gente digita o nome estado. O tamanho do combo, que a gente pode deixar um tamanho maior, por exemplo, podemos deixar 300 para ficar um tamanho um pouco maior, que o tamanho que ele vem por padrão é o tamanho 100.
Nesse caso nosso, como a UF é uma sigla pequena, não é necessário aumentar o tamanho do compo. Voltando aqui no menu de opções, por default, o sistema conecta na conexão geral do projeto. Caso desejarmos, podemos escolher outra conexão, dessa forma o filtro pegará os dados da conexão que a gente escolher e também a conexão da web, caso a conexão da web seja diferente da nossa conexão geral do projeto. Podemos marcar a opção salvar filtros gerais, para o sistema marcar a última escolha que foi feita pelo usuário, e podemos também marcar a opção mostrar filtros dinâmicos. Vou deixar essa opção marcada para a gente ver o funcionamento dela. Podemos criar mais de um filtro, criar o filtro 2, 3, 4, 5, 6, até o filtro 9. Cada filtro que a gente criar terá um ID, por exemplo, o filtro 2 tem um ID tfiltro 2, filtro 3, tfiltro 3 e assim por diante. Criado o filtro, a gente pode clicar no botão testar. Caso esteja correto o select, nossa query, o sistema dará uma mensagem de filtro executado com sucesso, damos um OK, clicamos no botão arquivo, salvar e sair. Vamos clicar no botão OK. Se a gente clicar no botão filtro, veremos que nosso filtro foi criado com todas as UFs que a gente tem. Do nosso lado direito, a opção habilitar filtros dinâmicos habilitou para a gente selecionar as fontes de dados. Então a gente seleciona a fonte de dados, que é a mesma fonte de dados descrita na aba. Vamos agora selecionar o campo que a gente quer utilizar como filtro. Temos o tipo de operação. Vou selecionar a operação contém. Vamos selecionar o conteúdo, por exemplo, que contém o dia 1/1 de 2017. Podemos clicar no botão alterar filtro, ele adicionou o filtro para a gente. Dessa forma, quando clicar no botão aplicar, o sistema irá efetuar esse filtro que a gente criou dinamicamente. Nosso cliente final também consegue criar os filtros dinamicamente com os campos que estão autorizados, onde a gente autoriza clicando no botão campos autorizados. Aqui a gente vai marcar todos os campos que a gente quer dar autorização para o usuário final poder criar seus filtros dinâmicos. Para excluir um filtro, clicamos no botão excluir filtro, o sistema vai limpar o filtro que foi criado. Vamos clicar aqui no botão OK. Antes disso, caso a gente encoste o mouse em cima do título da descrição do filtro, o sistema nos mostra também qual que é o ID reservado para ser utilizado no Select. Próximo passo agora é a gente relacionar esse filtro que foi criado no nosso Select. Vamos clicar no botão OK, vamos vir nas fontes de dados, editar data source do projeto e vamos acrescentar um where no nosso Select. Where, o campo de estado, in tfiltro. Aqui a gente utiliza entre parênteses, aspas simples, hashtag, a palavra tfiltro. A gente precisa utilizar a palavra in porque a gente pode selecionar mais de um conteúdo, dessa forma o sistema vai passar todos os conteúdos que foram selecionados para a nossa query. Vamos criar aqui também um or, vamos repetir a palavra tfiltro. For igual a todos. Dessa forma, caso a pessoa selecione todos, o sistema listará todos, se não, o sistema listará os itens que foram selecionados. Vamos clicar no botão arquivo, salvar e sair, para testar o funcionamento. Para a gente ter certeza que irá funcionar bem, vamos criar uma grade e colocar o campo F para a gente ver o funcionamento dele. Então vamos vir aqui em página principal, grade, criamos uma grade pequenininha aqui do lado. Vamos arrastar o campo de estado. Aqui o sistema nos lista todos os estados. Agora vamos clicar no botão salvar. Em filtros, vamos selecionar algum estado para pesquisa. Por exemplo, vamos selecionar o estado do Paraná. Clicamos no botão aplicar. O sistema listou para a gente somente a sigla do Paraná. Se voltarmos aqui nos filtros, podemos, por exemplo, selecionar a opção todos, confirmar, aplicar. Dessa forma o sistema irá listar todos os estados para a gente. Conforme a gente pode reparar, não apareceu aqui o filtro, mesmo a gente clicando no botão filtros, nosso filtro de UF não vai aparecer na segunda aba, somente nas outras demais abas. Além da aba que a gente criou, o filtro também irá aparecer em todas as nossas abas do sistema.
Voltando aqui para a nossa aba, a gente pode visualizar que o sistema trouxe o nosso filtro que foi criado normalmente aqui. Então, a gente pode utilizar os filtros tanto internamente do dashboard quanto os filtros externos. Obrigado e até logo!